Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E a partir de agora você já pode interagir com a gente aqui na TV, né? Mandando a sua pergunta, a sua opinião, a sua experiência educacional, fique à vontade. E você sabe que nós temos no Facebook o grupo Missão Educar, que tem ali cerca de 500 educadores mais ou menos interagindo com a gente, de todas as áreas, viu gente? E também temos a nossa página de curtir, a nossa fanpage, que você pode curtir e começar então a receber todos os nossos informes, né? Os programas, as demais postagens lá e nos acompanhar. E para quem quiser se comunicar com a gente ao longo da semana, nós temos nosso e-mail, aquele famosíssimo e-mail já, né? Que é o Missão Educar 2012 @gmail.com. Missão Educar, Missão 2012, gmail.com. Pode mandar fotografia, filme, pergunta, opinião, o que você quiser, para a gente colocar aqui no programa, né? Para mostrar o que você anda fazendo aí onde você está. Você pode estar aí em Portugal, em Angola, em Moçambique, no Rio Grande do Sul, Pernambuco, enfim, tantos lugares, né, onde há brasileiros aí ligados à internet, a gente pode estar sendo visto nesse momento, não só nos países de língua portuguesa também. E vocês não vão ver aqui hoje de novo o professor Disseu Moreira. Todo mundo sabe que ele viaja muito, mas dessa vez ele não está viajando, não. Ele está convalescendo, teve um probleminha de saúde aí, que todo mundo tem, né? E aí, mas em breve ele estará com a gente, muito provavelmente na próxima segunda-feira já, voltando a trabalhar com a gente aqui. E o nosso tema de hoje é um tema sensacional, né? O tema nosso é o esporte interferir, favorecer, influenciando na aprendizagem. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Aqui, padrinhos, professores, né? Fiquem de olho porque a gente vai falar muito disso. E a aprendizagem, a gente sabe que a alavancagem principal dela é na fase de infância e na fase infanto-juvenil, não é isso? Então, antes de começar o programa e apresentar nossos convidados de hoje, que são sensacionais, a gente vai aí agradecer nossos patrocinadores, né? Então, nós agradecemos aí a Acerplan, que é o DNA da educação. A Acerplan é gestão educacional, né? Gerencia a escola ou então capacita os seus gestores a fazê-lo, para que você possa ficar tranquilo e se dedicar realmente à educação, deixando o restante por conta da Acerplan ou então da sua equipe que a Acerplan treinou. E também nós temos a Gebidoyan. Gebidoyan, que é aquela empresa que é a arte em visual, né, tanto impresso como digital. São as artes aí gráficas, as artes digitais, para que você possa ter um bom trabalho, uma boa apresentação. Gebidoyan faz tudo isso para você. Então a gente vai agora apresentar os nossos convidados aqui, que vão falar com a gente sobre essa história. Afinal de contas, de fato, o esporte é importante na aprendizagem, a educação física, as atividades físicas, ou isso é mito, não é? Vamos apresentar então, primeiramente as damas, né? Então eu apresento aqui a nossa querida Nívia. Como é que vai, Nívia? Tudo bem? Eu vou bem, obrigada. Então a Nívia, ela é uma pessoa que está muito participante desse processo, né? Porque a Nívia ela tem toda uma história na neuropsicologia, né? Ela percebe, ela sabe como funcionam a escola, o estresse, essa coisa toda das crianças e também dos pré-adolescentes e adolescentes, né? Então ela é pós-graduada em neuropsicologia na Faculdade de Medicina da USP, né? Hospitais Clínicas, Departamento de Neurologia, também especializada em reprogramação mental, PNL, é bom, né? Reprogramar a cabeça, né? Para tratamentos como fobias, medos, traumas, emagrecimento e autoestima. Formação em psicologia na Universidade Metodista de São Paulo. E aí ela é colunista da revista Carelli, de Santo André, colaboradora aqui da Up TV, da Rede Record, no programa de Love School, na Net Cidades, no programa Educare, na TV Mais, no programa Revista, né? Aliás, vou mandar um abraço para o Dácio Arruda. Por que um abraço para o Dácio Arruda? Porque eu conheço o Dácio Arruda há mais ou menos uns 40 anos e sou fã dele desde esse tempo, quando ele fazia outras coisas por aí.
Então, um abraço para você, da sua Arruda. Então, a Nívia, ela realmente tem toda essa trajetória, né? Ela vai nos ajudar muito aqui hoje, quando a gente vai falar dessa história toda, da aprendizagem sendo influenciada pelo esporte. E nós temos aqui, como não poderia deixar de ser, né? O Walter, que é o profissional de educação física, né? Boa tarde, Walter. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Educação física, esportes, essa é a praia dele, né? Enquanto a Nígia mexe com a cabeça, ele mexe com o corpo, tá certo? E nós estamos aqui para falar do ser humano na sua integralidade, né? Então, o Walter ele é formado em educação física pela FEFISA de Santo André, né? Ele tem mestrado em psicologia da saúde pela Universidade Metodista, foi atleta na modalidade de tênis de mesa, né? E nesse caso, nós não somos colegas, né, Walter? Porque não tem jeito, né? E aí o Walter também, ele tem um trabalho muito importante que chama-se Circuito. Eu tô meio pedindo com as minhas folhas hoje aqui. É o circuito escolar. Circuito escolar, né? E você pode explicar pra gente, Walter? Você também é técnico, né? De tênis de mesa, né? Isso, eu trabalhei durante 15 anos aí nas escolas, né? Fazendo um trabalho de educação física e também na modalidade tênis de mesa. E onde eu pude ser, durante 5 anos, técnico da seleção brasileira, escolar, né? Sempre no âmbito escolar. E nesse período, logo após, eu idealizei o projeto do circuito escolar, que hoje abrange mais de 60 escolas da região do ABC-DMR e Grande São Paulo, em 11 modalidades esportivas, que crianças aí de 6 até 17 anos, nas mais diversas modalidades. Muito bom, né? Porque exatamente a gente vai falar agora sobre esse assunto, que o Walter é muito experiente, né? E a Nívia também, tá certo? Então eu vou perguntar para vocês dois e respondam à vontade. De fato, a atividade esportiva, a atividade física, ela realmente ajuda na aprendizagem? A atividade física ela é importantíssima, né, na formação da criança, né, em todos os aspectos. Primeiro o físico, né, que você acaba ativando N coisas no corpo, né, neurônios, enfim. Mas a criança com esporte, com atividade física, ela pode experimentar. Né? Eu acho que experimentar superar os seus medos, né, esses receios de a própria timidez, né, eu acho que ele vai encarando certos desafios que é muito importante na formação dela. Né? O esporte cria, né, essa situação de enfrentar problemas diariamente, seja no treinamento, seja na competição, mas ela está ali sempre enfrentando essa adversidade. O que você acha, Nívia? Eu concordo plenamente. O que eu acrescentaria só ao que o Walter falou é a parte realmente neurológica, né? A parte cerebral, que realmente tem um efeito bastante positivo para as crianças que praticam esporte. A gente tem uma diferença de desenvolvimento, inclusive cerebral. Já é uma coisa mensurável, então. Já. Tem N estudos a respeito disso. E é muito gritante, né, a diferença, né? Então, não só no corpo mesmo, mas no cérebro, são crianças que acabam tendo um desenvolvimento intelectual, né, bastante eficaz também. Então, na sua opinião, por que isso acontece? Então, a atividade física proporciona que a gente estimule o cérebro. O cérebro estimulado, ele vai liberar uma série de neurotransmissores, hormônios, que são importantíssimos para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Né? Então, é esse estímulo que eu falo. Né? Diferente do Walter, que vai falar de um outro tipo de estímulo, eu falo realmente da parte cerebral. E aí, claro, por ser psicóloga, da parte emocional. Né? Quando ele diz que essa criança vai enfrentar problemas diferentes, frustrações, vai lidar com desafios, realmente ela está se desenvolvendo também. Sim. Então, você acrescentar alguma coisa? Sim, eu acho que esse grande desenvolvimento vai na linha do foco. Né? Ele vai aprendendo dentro do esporte a ter uma maior concentração, vai permitir que ele consiga entender melhor essas situações, poder
enfrentá-las com uma naturalidade maior, né? Eu acho que esse é o ponto crucial. Quando ele está ali enfrentando um adversário, essas adversidades ele vai aprendendo. Estamos vendo uma imagem agora, Walter e Nívia, que não é esporte isso aí, né? É uma atividade física para crianças pequenas, né? Uma brincadeira. Esse tipo de brincadeira também ajuda? Será que nessa faixa etária o melhor é isso mesmo? Na verdade, esse é o processo inicial, né? Onde a criança começa a correr, a saltar, ela vai... É a coordenação básica, né, que todas as crianças fazem, para que depois, posteriormente, ela seja inserida em alguma modalidade, e aí vão trabalhar especificamente. Mas essas são as coordenações globais que cada indivíduo vai ter na sua formação. Então, Nívia, a gente até brinca aqui, você não consegue ver criança na escola andando, elas só pulam. Não é verdade? Correm. Tem uma energia incrível, né? Digamos assim, quando você começa a direcionar essa coisa espontânea que ela tem, né, para alguma atividade que tenha regra, que tenha um jeito de fazer, isso mexe com ela? Ah, com certeza, né? Eu tenho N pacientes que eu indico esporte, determinados esportes, né? Crianças hiperativas, por exemplo, a gente encaminha muito para lutas, né? Porque tem que gastar aquela energia. E aí vem toda uma parte de disciplina, que é também, né, orientado lá pelo Sansei, né, e tudo mais. Então, funciona sim, funciona bastante. E a gente precisa usar realmente, né? As crianças estão ficando horas na frente do videogame hoje, né? 7, 8 horas. Isso está causando um prejuízo gigantesco. O videogame é excelente com tempo limitado. Ah, tá. Então, ele deve fazer parte, mas não ocupar completamente, né? Então, a gente sabe que hoje as crianças já não têm mais a rua que nós tivemos. Nem árvore para subir, né, Walter? Né? Aquela coisa toda, né? Então, eles estão muito mais restritos à área da escola, à área que o prédio lá oferece, eventualmente algum quintalzinho quando é uma casa térrea, né? Eles não têm mais isso. Então, há uma tendência muito grande a praticar coisas que não requerem movimentação, não é? Sim, aquela imagem que passou há pouco... Vamos voltar à imagem, então. Vamos voltar. Ela reflete um pouco a dificuldade do professor de educação física hoje. Porque a criança... É anterior ainda, né? Anterior. A criança, isso não é mais natural, né? O que nós fazíamos na rua, brincava na rua, pulava o muro, subia na árvore, corria, pulava... Era natural. Hoje a criança chega já com dificuldade. Porque hoje a criança não tem mais a rua, né? Fica dentro de casa, aí é onde parte o videogame. Então hoje é uma dificuldade muito grande. Então, quer dizer, hoje... O professor, isso é uma escolinha, né? Sim, isso então, é uma esse professor ele tem que ter imaginação, formação, para poder inventar, entre aspas, né, brincadeiras que sejam saudáveis e agradáveis, mas que tenham uma função. Sim. Hoje a criança, a gente acaba contando histórias, né, onde a gente induz a prática esportiva através disso, né? Então vamos criando situações, né, lá nas idades menores, e eles vão aprendendo. A gente põe lá o banco sueco para a criança ir equilibrando. Imagina que é o Grand Canyon aqui, você pode cair. Enfim, a gente vai brincando com essas situações, né, até já colocando alguns desafios. Algumas, né, vão de uma maneira mais fácil, outras têm dificuldade, a gente vai segurando a mão e assim vai funcionando de uma forma natural para as crianças. Criança gosta de brincar, né? Então a criança pequenininha, ela olha o esporte com um tom de brincadeira. Então, se aquele professor ele entende isso e proporciona isso para a criança, ele ganha a criança no esporte. Né? Então é saber desde a base, né? Você tem que construir a base para aquela criança querer, né? Os grandes atletas brincam, né? Os grandes atletas brincam. Bom, aquele corredor jamaicano é um desses, né? Ele brinca, né? Ele cruza a linha dando risada de todo mundo, né? Então, se diverte. A imagem que fica na mente das pessoas dos grandes atletas é o sorriso, né? Então, você citou o Bolt,
é aquele raio sorrindo, né? Você pega o Michael Phelps, né? Também é outro. Então são pessoas, pega o Michael Jordan fazendo aquele arremesso, aquele sorriso. Então, assim, então os grandes atletas brincam, eles se divertem fazendo a modalidade esportiva, né? Então, acho que esse é o grande desafio e acho que esse é o grande segredo do grande atleta para um atleta, vamos colocar assim, mediano. Então, Nívia, aí a criança tem isso na escola. E em casa? O que dá para fazer com a criança para você conter essa energia que a criança tem com algo útil, que não fique apenas passando tempo? Então, a gente tem tido uma grande dificuldade pelo tempo que os pais têm dedicado aos filhos, né? Vamos dizer assim. A gente entende que os pais precisam trabalhar, hoje em dia trabalha a mãe, trabalha o pai, coisa que antigamente era diferente, né? A mãe ficava com o filho em casa, hoje a gente não tem mais isso. Eu sempre digo assim para os pais que orientam, não precisa de quantidade, precisa de qualidade. Então, se você está com seu filho em casa e você proporciona brincadeiras para ele, jogos, desafios, você também vai estar estimulando, né? Hoje tem uma gama de escolas que proporciona, a escola da minha filha mesmo, eles mandam jogos para que a gente jogue com a criança, né? Os pais joguem, é justamente para estimular o pai brincando com seu filho, estimulando seu filho. Sim. Então, quer dizer, é necessário que o pai conheça a escola, os pais, né? Saiba um pouco do que a criança faz na escola, para que em casa ela tenha, não vai ter aquela mesma coisa, mas que ela tenha algum tipo de continuidade, que ela tenha algum tipo de incentivo, né? Que ela possa contar o que ela fez na escola, que você pulou um pneuzinho, que legal, esse tipo de coisa, né? Hoje a escola tem um papel fundamental na formação do cidadão, né? Porque hoje a maioria das escolas são em tempo integral, né, onde a atividade física ela tem um papel fundamental, não só a atividade física, mas toda a parte cultural, né, mas a escola hoje vai além do ensinar a ler e escrever, né, essa parte pedagógica. Esse complemento de atividades físicas, culturais, é importantíssimo, né? Então, hoje a criança fica basicamente o dia inteiro na escola, então ele supre a escola supre essa, vamos dizer assim, essa rua, né, onde a criança brincava, onde ela fazia o jogo de bola. Hoje ele faz na escola. Ele joga bola na escola, ele faz a natação na escola, ele faz o inglês na escola, faz o canto na escola. Então hoje a escola tem um papel fundamental e importantíssimo. Então, Nívia, se a criança fica o dia inteiro na escola, ou fica uma boa parte do tempo na escola, como é que os pais podem conhecer o filho deles? Final de semana, né? À noite, final de semana. Aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? Tem pais que não querem deixar de fazer as suas coisas, então não dividem o tempo. Eu preciso desestressar. Então ele coloca o filho para fazer a atividade que ele lá determinou, que ele escolheu, nem que seja ir para um bar, qualquer coisa do tipo, e esquece que aquela criança espera o final de semana para, às vezes, até trazer o que ela fez na escola para fazer com o pai. Qual menino que não tem o sonho de jogar uma bola com o pai, né, num clube, em qualquer quadra? A gente tem N parques aqui nas cidades, né, São Bernardo, Santo André e São Caetano. Mas aí o pai, não, tô cansado. E muitas das vezes a gente vê o pai incentivando o filho a ir pro videogame, porque aí dá sossego para ele não precisa ir jogar o futebol. No meu tempo, alguns pais faziam isso com televisão. Então. Não é? Tu vai no desenho lá, vai lá. Eu tenho o exemplo todo final de semana, diariamente aí nos jogos do circuito escolar, né, seja modalidades coletivas na quadra, seja nas modalidades individuais no final de semana. Inúmeros pais que curtem a competição com seus filhos. Estão ali vibrando com eles, estão ali torcendo com eles, né? É literalmente na alegria e na tristeza. Né? Então isso é muito bacana. Essa troca aproxima demais, e não só o pai, né? A família de um modo geral. Né? Eu acho que esse convívio ele é extremamente sadio e importante. A criança quer mostrar para o pai que ele consegue superar o amigo, né, vai bem na competição. Então, muitas vezes, a medalha é um mero detalhe. Né? Então, eu acho que o pai que consegue curtir isso já
já diminui muito essa barreira aí e ajuda muito. Todos nós temos necessidade de deixar o outro orgulhoso, né? Então, a criança que vê o pai ali vibrando porque ele foi bem, porque ele ganhou, o pai está participando ali emocionalmente, para essa criança o benefício é gigante. Então, a gente vai falar agora da GB do IAN e depois, na volta, a gente vai falar então do que você falou agora, Nívia. Porque a gente vai explicar o que é que o pai pode esperar, os pais. Quando eu falo pai, aqui é pai, mãe, avô, padrinho. É responsável pela criança, né? Quem está envolvido com ela. O que é que ele deve esperar do esporte? Será que são medalhas? Será que são troféus? Ou o que ele tem que esperar do esporte? Na volta a gente vai falar disso aí. Mas a gente vai falar agora da GB do IAN, que é justamente aquela empresa que é a craque, a gente está falando de esporte, né? Em criação e produção de artes visuais digitais e impressas, né? A GB do IAN. Então você tem lá capas de livros, livros inteiros, peças publicitárias, logotipos, folders, certificados, cartazes, banners, crachás e muito mais. E não se esqueça também do seguinte, que, por exemplo, o logotipo, nós temos nosso logotipo de Missão Educar aqui, que foi a GB2 que desenvolveu a partir de uma ideia de seu Moreira. Então, se tem uma ideia qualquer, leva lá, né? Eles desenvolvem a ideia, ou então se fala, não tem ideia nenhuma, mas a minha empresa é de tal coisa, o que eu quero fazer é isso. Então a GB2 desenvolve em função do perfil do seu negócio, da sua empresa, enfim, do que você quer fazer. Pode ser até um time de futebol, não tem nenhum problema, né? Então você vai ver agora um filme que mostra como foi feito um convite de casamento de um casal que fez um mapinha de uma cidade, levou lá para a GB2, uma coisa assim muito grosseira, a GB2 desenvolveu, e aí saiu um belo de um convite de casamento maravilhoso. Dá uma olhadinha aí. Que bacana, gente. É assim. Leva uma ideia para a GB2, desenvolvem até ficar aquela coisa maravilhosa. Porque a GB2 é a empresa em que a arte, né, está presente em todos os trabalhos que eles fazem lá. A gente está então falando aqui com a Nívia e com o Walter, né, sobre o que esperar do esporte na vida da criança, né? Vamos esperar que ela seja campeã, que ela ganhe medalhas, que ela ganhe troféus. O que interessa que o pai tenha de retorno quando ele se esforça para proporcionar ao seu filho a oportunidade de prática física e prática esportiva? Olha, é claro que a medalha, o troféu, isso é muito legal, né? Você sair da competição com uma medalha é bastante significativo. Agora, quando um pai valoriza o seu filho, você presenteia o seu filho com autoestima, com segurança, com felicidade, com uma série de benefícios emocionais que nenhuma medalha vai pagar, né? Então, é esse estímulo que você precisa dar para o seu filho, porque nem todos vão sair com uma medalha, inclusive, né? Alguns competem, se superam nas suas dificuldades e precisam ser reconhecidos por isso. Então, é importante, né, que esse pai valorize essa superação, ao invés de brigar com a criança, dizer, você não foi bem, né? Porque a gente tem
algumas pessoas que às vezes acabam, né, indo para um outro lado. Então, é olhar o seu filho como ele se superando mesmo, né, atingindo as metas dele, que talvez não seja aquilo que o pai mais esperava dele, mas foi uma superação para aquela criança. Sim. Ô, Walter, quando a criança pratica esportes, vamos falar coletivos, né? O que ela aprende junto com o esporte coletivo? O esporte coletivo, ele aprende esse convívio, respeitar literalmente o companheiro de equipe, né? Respeitar a limitação, né? É isso que os professores, os técnicos de uma forma geral, passam, esse trabalho em conjunto, né? Porque no esporte individual, entre aspas, é muito fácil. O menino cai lá na piscina, vai fazer o seu treino, né? No tênis de mesa tem um amigo lá do outro lado da mesa, mas depende exclusivamente de você, enquanto no futebol, se você não tiver um número mínimo, você não consegue nem jogar, né? Então, esse trabalho social que é feito dentro da equipe, ele é extremamente importante, né? E o pai, né, eu acho que a dica mais importante, completando o que a Nívia passou, é que assim, os pais precisam entender que eles são pais e não técnicos, né? O pai, muitas vezes, o professor dá uma instrução, o pai chega em casa, fala outra coisa completamente diferente, e ele não sabe o que acontece no dia a dia ali da equipe, da criança, né? Ele não consegue entender que o filho tem uma dificuldade, né? Então, é tanta cobrança, que em vez de fazer um papel positivo, a criança acaba parando porque ele não consegue fazer tudo aquilo. Então, cuidado aí nas cobranças, porque a criança pode desestimular e parar a atividade física. Então agora eu vou perguntar para vocês o seguinte, dentro do que vocês disseram aí, quando os pais estão acompanhando, vendo que o filho está envolvido aí numa escola, numa coisa, prefeitura, não sei, que tem essa oportunidade de esporte, qual deve ser o papel da mãe e do pai para ajudar esse filho, né? Não estou falando de ir lá para assistir, isso eles deviam fazer sempre, mas o esporte por trás disso em casa, como é que você tem que fazer? Elogio, Serrano. A gente é pobre de elogio, né? A gente vem de uma cultura onde o que você faz certo é mais do que a sua obrigação. E o que você faz de errado, isso sim é valorizado e punido. E a gente precisa mudar essa cultura. Então, não importa o que seu filho consiga, se supere, elogie. Se ele está ali, ele está com algum tipo de esforço, ele está tentando se superar, ele está dando o melhor dele. Então, o pai e a mãe têm que funcionar como uma alavanca para essa criança ir cada vez mais se superando. E Walter, com que idade você recomenda que a gente comece a introduzir esporte na vida da criança? Na verdade, eu acho que nós vivemos num país sem cultura esportiva, né? Eu acho que o foco principal é esse, né? Então, países desenvolvidos, o esporte faz parte da formação do indivíduo como um todo. Então, desde das séries menores, eles já fazem a prática esportiva, independente de ser de uma forma lúdica, né? Porque tudo começa na brincadeira. Tudo começa de uma forma lúdica. E aí vai crescendo isso naturalmente. Porque o nosso país, por essa falta de cultura esportiva, não consegue valorizar, né? Tem uma frase do Nelson Piquet que é a mais pura verdade, né? O segundo colocado é o primeiro dos perdedores. Né? Então, aqui ninguém valoriza o segundo, o terceiro, a medalha de prata, a medalha de bronze. Aqui não é valorizado, né? Quantos e quantos atletas dão tudo para chegar numa Olimpíada? Chegaram numa final olímpica, então nem se fala. E aqui, a pessoa muitas vezes é quinto, sexto colocado de uma Olimpíada e é um fracasso, né? Foi um fracasso total. Então, isso é uma falta de cultura, né? Literalmente. E as coisas só vão melhorar a partir do momento que tiver um apoio geral, começando por essa cultura esportiva. Olha, até que nós chegamos à conclusão de que, como a Nívia falou muito bem, quando se pratica esporte, né? Você tem aí a atenção que você está fazendo, né? O Walter falou da disciplina, falou do trabalho em equipe, né? Aí a gente pode também falar, acrescentar os cuidados com o corpo, a alimentação, asseio, né? Uma série de coisas boas que a criança acaba aprendendo na prática esportiva, né?
Aí você também falou da arte marcial, que pode conter aquele ímpeto e ainda dar um pouco de disciplina, né? Também para a criança. Ok. Então, a grande pergunta agora é o seguinte: como é que eu faço para incentivar o meu filho a começar a se mexer, a se animar para alguma coisa em termos de atividade física e esportiva? Eu acho que a escola tem um papel bacana nisso, né? Hoje as escolas oferecem uma gama muito grande de atividades esportivas, né? E o pai precisa incentivar, né? Acho que o incentivo do pai é extremamente importante, porque fazer atividade física, fora todos os benefícios que comentamos aqui, acho que tem um ponto crucial que hoje é extremamente falado, e que é a obesidade, né? E cada vez mais é importante que a criança tenha esse estímulo de fazer atividade física, né? Então, é importante o pai, né, ir lá, identificar o que o seu filho gosta, porque também não adianta colocá-lo em algo que ele não quer, né? Então, filho, o que você gosta? Eu acho que o mais importante é que a criança experimente, né? Porque por maior for a gama de atividades que ele experimente, melhor, né? Hoje ele experimenta o futebol, né? Não é aqui. Ele vai lá no basquete, ele vai no judô, ele vai na natação. Em alguma coisa, com certeza, ele vai se identificar e a partir daí ele vai se dedicar a fazer com uma intensidade maior. E aí acho que vai melhorando de uma forma geral. Só complementando, né? A criança que faz esporte, ela dorme melhor, e aí isso para o cérebro é excelente, né? A gente precisa dormir. Ela come melhor, ela se alimenta melhor, porque aí ela vai querer cuidar do corpo dela para ir melhor nas atividades. Então, gera, na verdade, uma melhora funcional cerebral e física excelente para quem faz atividade física, né? Então, para a criança, muito mais. Eu conheço crianças que vão dormir às 2h, né? Isso é um absurdo, uma criança dormir às 2h. E se ela faz o esporte, ela vai estar cansada, ela vai ter um sono muito melhor, até pela quantidade de hormônios que ela libera no corpo. Sim. E por essa disciplina toda, existe hoje dentro da escola 2 linhas, né? O pedagógico, parece que o esporte vai na contramão. Não, eles andam juntos, né? O atleta se torna mais disciplinado, se torna mais focado, pode ajudar no pedagógico, né? Tem que andar em conjunto, né? Não, o atleta não precisa estudar porque ele já é atleta. Não, ao contrário, né? Ele precisa andar junto para essa formação global dele. É porque hoje a ciência já entende, né? Eu falo já porque há algum tempo não era assim, não. Que a pessoa é uma coisa integral, né? De aniversário que eu falo agora. Os médicos hoje reconhecem que alguma coisa na cabeça pode interferir no corpo e vice-versa. E há algum tempo atrás, não se tinha isso. Então, quando você fala da prática esportiva, você remete àquela famosa frase romana, né? Mente sana in corpore sano. Não é? Não é isso, Nívia? Exatamente. Eu tenho pacientes, aí vamos falar só na fase adulta, né? Porque essa criança ela vai chegar na fase adulta, né? Que saem, por exemplo, de uma depressão com atividade física, né? Fazendo muita atividade física. Então, é fundamental, né? Fundamental. E dançar é bom? Muito bom, muito bom. Música terapêutica. Então a gente vai falar agora de um show, né? A gente vamos ouvir música e vamos dançar, né? Que é o show da banda Quinto Dia, que vai acontecer no dia 15 de outubro agora, né? Aqui no bairro da Saúde, em São Paulo, para quem tem São Paulo, no ABC, dá para ir porque é perto, né? Esse show é um show de rock, é um rock assim dos anos 90, 80, né? E é para o pessoal assim, já de 30, 40 anos de idade, por aí. E é um show fantástico com rock nacional e nacional. E é um rock beneficente, é um show beneficente lá no Clube Aquático do Bosque, né? Então a gente vai, inclusive não só você vai curtir, vai dançar, ambiente altamente familiar, sabe? O pessoal fica muito sente em casa lá, como também vai concorrer a vários prêmios. Vão ser sorteados lá 10 prêmios, né? Para quem for lá nesse show. Vamos ver um trechinho do show e uma lembrança dele, para você saber o que se trata mais ou menos. Yeah.
Como é bom falar de clássico do rock, né? A Nívia estava aqui, ó, mexendo o pezinho dela, aqui, acompanhando, né? Muito legal. Então, olha, gente. Então, os ingressos estão em todos os departamentos e representações da Sociedade Brasileira de Eubiose, vocês viram aí, né? Para quem é da sociedade sabe onde é. E quem não sabe e quiser participar também, pode enviar pro nosso e-mail aqui o seu pedido, né? Olha, eu queria saber, eu queria comprar, eu queria receber. É o famoso Missão Educar 2012, @gmail.com. Você vai adorar. Eu vou, já estou garantido lá que eu vou. É um ambiente fantástico, né? Recolher esses óculos maravilhosos, nacionais e estrangeiros, e ainda concorrer a prêmio. Maravilhoso. Dia 15 de outubro. Tá chegando, hein? Vamos lá. Então agora a gente vai continuar essa entrevista tão gostosa aqui. Rodolfo, pode pôr as imagens aí, vai pôr as imagens, tá? Não espero chamar não. Porque é para ilustrar, né, são situações de esporte, né? Então a gente falava aqui o que esperar, a Nívia e o Walter já explicaram, né? Então, olha, me parece que, como o Walter acabou de arrematar agora, o esporte anda junto com o pedagógico. Então, obviamente, eu tenho que esperar resultados do esporte no comportamento, no pedagógico, no desenvolvimento mental e físico da criança. E não são medalhas, troféus e tudo mais. Embora elas sejam gostosas, quem não quer, né? Porque, imagina, o Walter, você treinou muita gente no ping-pong, né? No tênis de mesa, né? Será? Olha que bacana essa imagem, gente, olha. Uma turminha aí com as medalhas, como a Anísia falou, todo mundo gosta das medalhas, bonito, né? Legal. Mas você veja, agora quantos dali vão ser campeões? Então, o objetivo, já que são pouquíssimos que vão ser campeões, de verdade, o objetivo não é ficar simplesmente formando campeão. O campeão surge ali naturalmente, não é? Então é importante que mesmo que seu filho não seja aquele top na modalidade esportiva dele, não importa isso. Ele tem que ser incentivado, como ele falou, com carinho, com elogio, com valorização, porque aquilo está dando outra coisa para ele, que não a medalha, que não é o troféu, e essa outra coisa, o tempo não apaga, você não perde, ninguém rouba, ele não precisa esfregar com o bombril para mostrar, porque é dentro, né, Nívia? Autoestima é alguma coisa muito poderosa que a gente precisa ajudar, né, a criança a desenvolver. E o esporte pode ajudar nisso, né? Quando a criança sobe num pódio, a autoestima dela está lá no teto, né? A gente vê as carinhas, né? Sorrisos, né? Nossa, parece que é o máximo, né? Muito legal. Ô, Walter, para a prática esportiva, a gente está falando aqui pro pessoal de classe média, que está na escola, que tem quadra, né? Que tem quadra no prédio. Será que é necessário estrutura, quadra, para se fazer alguma atividade física? Eu queria que o Rodolfo mostrasse umas imagens aí sequenciadas para a gente, para o Paulo poder falar sobre isso. Olha aí. Cadê a quadra? A gente costuma dizer que o Brasil, os grandes campeões, eles saem de lugares sem estrutura nenhuma, né? Os saltadores pulam assim em campinho, né? Saem da praia, correndo na areia, né? Então, os brasileiros superam as dificuldades, né? Aquela frase, o brasileiro não desiste nunca, né? É uma pura verdade, né? Quantos corredores começam descalços, né? Superando inúmeras coisas. No meu caso, da minha modalidade, o tênis de mesa, com raquete ali de madeira, sem a borracha, e a partir dali vai fazendo, vai ganhando aqui, enfim. Nas dificuldades que a gente vai amadurecendo mais ainda, né? Mas com certeza falta espaço para essa molecada aí. Hoje, infelizmente, falta lugares adequados para a prática esportiva, mas literalmente vamos do jeito que dá. Mas para superar isso, então os pais, né, Nívia, precisam criar, precisam se atrever, precisam, né, digamos, burlar, né? Não tem quadra aqui, a quadra não é coberta. Aí não vai, né, Nívia? E aí? Não. O tempo passa, a criança você não fez nada. Exatamente. A gente tem que criar oportunidades, né? E é fácil de criar oportunidades. Aqui mesmo no ABC, a gente tem muitos parques. Você chega lá e é de graça, né? Então não precisa ter grandes investimentos, né? Quando muito, você vai até o parque, né? Então, eu acho que quando a gente não quer fazer, a gente arruma desculpa, né? Agora, quando a gente quer, você dá um jeito, né?
Essa é falta de criatividade. conhecimento, Nós falamos desse muito da assunto, né? atividade específica, né? Mas eu acho que hoje a gente tem aí ciclovias, que o pai pode pegar a bicicleta, andar com seu filho, pode ir no parque, mas muitas vezes é uma própria caminhada, né? Sai ali no seu condomínio, sai na rua, faz uma caminhada ali no quarteirão, vai batendo papo com seu filho. Enfim, eu acho que são momentos de extrema importância como família, né? E tá fazendo atividade física, que eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que a qualidade de vida que acho que a gente vai esquecendo e vai se privando desses momentos tão agradáveis. Uma Bom. bola no quintal faz efeito. Olha que legal, né? Agora é o seguinte, olha, eu vou usar um pouquinho mais. Eu sou um pai, eu tenho um filho com 5 anos, uma filha com 5 anos. E eu queria saber que tipo de esporte seria bom para ela. Eu vou ter o privilégio de poder falar com a Nívia e com o Walter sobre isso. O que o Walter me diria sobre isso? Como ele me orientaria? Primeiramente, brinque com a sua filha. Independente de qual modalidade, mas brinque com a sua filha, esteja ali ao lado dela, apoiando, né? Se divertindo com ela. Eu acho que esse é o mais importante. Essa idade, 4, 5 anos, é literalmente as brincadeiras. Tem que brincar, tem que experimentar, né, das mais diversas coisas, né? Eu acho que esse é o ponto crucial. A partir daí, o que vai acontecer na vida esportiva é consequência dessas brincadeiras e dessa convivência familiar. Eu vou percebendo isso, eu vou percebendo o que ela gosta. Vai percebendo, tem criança que tem uma habilidade mais com as mãos, outros têm mais com os pés, né? Tem gente que manuseia melhor a bola, né? E aí, naturalmente, vai acontecendo. Né? Tem criança que tá brincando, sai fazendo estrela, né? De repente já está ali um pezinho na ginástica, né? Então funciona desse jeito. Acho que o Walter falou tudo, é experimentar. Falta experimentar, né? Então tem pais que determinam, você vai fazer tal coisa, e a criança não gosta daquela tal coisa. Então, de pequenininho, você tem que proporcionar experimentos, né? E aí a criança vai se identificando com uma coisa ou outra. Mas você me chamou a atenção ao longo do programa para digamos, você pensar também na personalidade da criança ou na energia que ela tem, mais ou tem menos, ela mais para cima. Isso também tem a ver com um esporte que você recomendaria. Sim, então, tem a ver com esse experimento, né? Esses dias mesmo a minha filha comentou, né, assim, que a amiguinha, ela quer fazer ginástica olímpica agora, e que a amiguinha não tinha dado certo, porque a amiguinha é muito grande, e a amiguinha não consegue ficar em cima da trave, né? Então, assim, às vezes, né, a criança precisa experimentar, e ela mesma percebe, esse aqui para mim não dá, né? Eu vou para outra coisa, eu vou para um judô, né? Que aí eu vou derrubar todo mundo porque eu já sou maior, né? Então, é nesses experimentos que a criança vai se identificando mesmo. Os pais também de meninos querem que todos sejam Neymares, né? Todos são craques, querem jogar bola, jogar no Barcelona, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Às vezes não é aptidão, né? Às vezes ele gosta do vôlei, quer jogar com a mão, tem mais habilidade com a mão, é alto, né? Então, e assim vai. Às vezes ele é pequenininho, se dá bem na ginástica. Então são cada esporte tem a sua qualidade física e precisa tomar cuidado com isso, né? Não é porque aquele aparece na TV que é o mais legal, o mais importante. Não. E nem aquilo que você queria fazer, né? A gente vê, às vezes, o pai. Ele queria ser um jogador de futebol, então ele deposita no filho, e o filho quer ser um jogador de vôlei, por exemplo. Ele fica frustradíssimo, né? Então, cuidado com isso também. Cada um, né? É cada um. A gente não pode misturar. E a gente vê muito dentro da escola, né? A gente está falando do âmbito escolar, crianças que adoram praticar o esporte, mas não gostam de competir. Sim. A criança adora estar no meio Sim, dos sim, amigos, sim. praticando atividade física, mas ele não quer competir. É só se divertir. Ele quer só se divertir. Sim. E precisa respeitar tanto o professor quanto o pai. Sim, né? sim. Eu sim. acho que isso é essencial, né? Respeitar esse limite. Tem criança que não quer. Sim, sim. Então, olha, nós temos aqui uma máxima nesse programa, que é assim. Quando a entrevista é boa, o tempo voa. Nosso tempo já está acabando. Então eu gostaria de deixar para cada um de vocês uma mensagem final e vamos passar os contatos de vocês para aqueles pais, professores, educadores, enfim, todo mundo que queira aí
aprender um pouquinho mais com o Walter, um pouco mais também com a Nívia, né? Para desenvolver esse trabalho. Você vê que eu tive o prazer de trazer pessoas que se complementam nessa discussão, né? Então, realmente, esporte é algo fantástico, é importante, né? Faz parte, vai junto com a pedagogia, vai junto com a formação mental, a parte física também vai junto, né? Então, eu queria aí deixar esse finalzinho para uma palavra final de vocês aí, para nossos pais e professores. As mulheres sempre primeiro, né? Não, eu acho que é fundamental esse incentivo, né? Vamos incentivar essas crianças, vamos olhar para a criança com cuidado, ver o desejo dela, mas participar. Participe da vida do seu filho, né? Não simplesmente deixa as coisas correrem soltas, né? Quando você participa, você ganha, a criança ganha e a família ganha. A gente está perdendo um pouco essa coisa da família com tanto trabalho. E a família precisa ser resgatada. Num evento esportivo, por exemplo, a família junta está ganhando. Nós estamos vendo na tela, acabou de exibir a tela, né? Vamos repetir, o contato da Nívia, né? Que esse e-mail que está aí, é só mandar e-mail para ela, consultar alguma coisa, ela retorna, ela atende todo mundo com muito carinho, né? Ela está aí para orientar, para ajudar, para que você possa, então, ter um convívio melhor com o seu filho, né? Ser um pai, uma mãe mais efetivo, um professor mais atento também, porque a gente às vezes precisa de conhecimento, de ajuda de uma profissional como ela, para a gente poder estar preparado para atuar em cima dessa realidade, né? Porque também o mundo hoje é tão dinâmico, né? Tanta coisa acontece. Então tá aí o contato, @clínica Crer e Ser. Olha que bacana, é muito bonito o nome, hein? Clínica Crer e Ser. Olha só que bacana, né? .com.br. E você, Walter, o que você nos diz? A mensagem acho que é um pouco de tudo que a gente discutiu aqui no programa de hoje, né? Esteja com seu filho, brinque com ele, mas acima de tudo, esteja ao lado dele, né? Eu acho que o grande segredo é que você possa estar junto do seu filho, né? Trazê-lo para o seu lado. Hoje, os pais, até por questões profissionais, está muito ausente, né? E precisa estar junto, né? A gente passa aí finais de semana, diariamente, no mundo competitivo, né? Vendo essas crianças aí competindo e os pais muitas vezes só cobrando, né? Eu acho que assim, se aproxima de uma outra forma, ali sendo companheiro, né? Mais do que ser pai, mãe, padrinho, enfim, responsável, seja companheiro do seu filho, né? Esteja ali ao lado dele dando força, incentivando, né? Ele tem dificuldade, às vezes você está ali, uma palavra sua que vai fazer ele superar essas adversidades. Eu acho que isso que é o mais bacana na formação dessa criança. Muito bem, olha, quem quiser também conhecer o trabalho do Walter, né? Ter aí mais aproximação com o que ele pensa, com o que ele pode nos trazer desse conhecimento todo, né? É só entrar no site circuitoscolar.com.br, até para conhecer essas competições que ele organiza, né, nas escolas aqui do Grande ABC, que você pode levar para a sua cidade, para a sua região, né, Walter? O Walter pode atender qualquer cidade, qualquer escola no Brasil inteiro, e organizar essas competições que, como a Nívia falou bem, fazem muito bem para a saúde mental, né, psicológica das crianças e adolescentes. Então nós agradecemos muito aí a Nívia e ao Walter por esse prazer dessa conversa de hoje, né? Agradecemos a você que está aí conosco, nos acompanhando. Você sabe que esse programa vai amanhã, tarde, à noite pro YouTube. Então, se você quiser recomendar para alguém, é só nos acompanhar, né? Aqui na TV ou então lá no Facebook, no Missão Educar, tanto fanpage como também no grupo, né? Nós vamos publicar o link para você poder ver, rever. Até às vezes tem pedacinhos que você queria ouvir de novo, para você não pegou bem. Então você vai rever e vai recomendar para seus amigos também, porque sem dúvida alguma, não há dúvida, gente, que nosso maior tesouro são eles, nossos filhos, né? Nossos sobrinhos, nossos netos, nossos afilhados, e nós temos que fazer por eles, né? E nós precisamos aí tratar de nos aproximar, dizia o Walter, né? E a gente elogiar mais, a gente ser mais companheiro, abraçar mais, estar mais junto e proporcionar para ele todos os benefícios que o esporte pode dar para a educação. Obrigado pela sua companhia e até segunda-feira que vem, quem sabe com o Dirceu Moreira, no próximo Missão Educar. Obrigado.